Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 45. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45, nessa parte final deste capítulo, que nos mostra um grande milagre, onde Jesus se revela mais ainda aos seus discípulos. Marcos 6, versículo 45 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Vamos orar. Deus eterno e poderoso, nesta noite, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos o auxílio do Teu Espírito para nos abrir o entendimento, Senhor, a compreensão da Tua palavra, aos Teus propósitos, quando inspirou Teu servo a escrever esse texto, esta narrativa sobre este grande milagre de Jesus. Que possamos confiar em Cristo como nosso sacerdote, aquele que intercede por nós, junto a Ti, ó Deus Pai. Nas nossas aflições, possamos confiar na Tua obra salvadora e redentora. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, vejam que esse capítulo 6 todo do Evangelho de Marcos revela Jesus de uma forma admirável. Primeiro mostra que Jesus é o maior dos profetas, ainda que ele tenha sido rejeitado pelos seus vizinhos e parentes, na terra, no local, na região onde ele cresceu, Nazaré. Esse capítulo também mostra que Jesus é o maior dos reis, como provedor e o protetor do seu povo, ainda que ele tenha se recusado a ser coroado como rei. E também mostra que Jesus é Deus encarnado, ainda que seus discípulos tivessem o coração endurecido. Os três grandes ofícios dos agentes que intermediavam a relação entre Deus e o seu povo são vistos aqui em Jesus nesse capítulo 6. Por exemplo, nos versículos 1 a 6, nós vemos que Jesus ensinou na sinagoga em Nazaré. Muitos ficaram admirados com a sabedoria dele e também com os milagres que ele realizava, mas mesmo assim o rejeitaram, levando Jesus a ficar admirado com a incredulidade deles e dizer, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. O profeta, ele tinha o papel de trazer a palavra e a revelação de Deus ao povo. No Antigo Testamento também houve profetas que fizeram grandes milagres. Mas aqui estava o maior de todos os profetas. Na verdade, aqui estava o Deus encarnado
se revelando em pessoa aos seus, e mesmo assim eles o rejeitaram. Em seguida nós vemos Jesus alimentando uma grande multidão formada por 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. O que destaca que Jesus se valeu de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão estimada de 20.000 pessoas. Ele deu ordens, deu comando aos seus 12 apóstolos para organizarem a multidão, fazendo todos se sentarem na relva verde, numa grama verdinha, ainda que eles estivessem em um local deserto. E toda essa cena aponta principalmente para Jesus como o supremo pastor. E se a gente lembrar que o pastor era uma das figuras, uma das imagens que ilustravam o dever de um rei como provedor e como protetor da sua nação, se a gente se lembrar que o próprio Deus é identificado como supremo pastor quando ele libertou Israel da escravidão no Egito, quando ele guiou o seu povo pelo deserto para uma terra de descanso, quando ele protegeu o povo contra os seus adversários, quando ele alimentou esse povo com uma provisão diária de pão. Então, esse milagre da multiplicação dos pães, realizado por Jesus no deserto, o identifica como rei. Esse milagre mostrou que Jesus é Deus encarnado, guiando e alimentando o seu povo. Só que as pessoas, elas não entenderam isso. Não entenderam que Jesus não veio só curar as enfermidades, que ele não veio alimentar multidões. Ele veio pregar o evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. Jesus não veio ser um governante, um revolucionário político, econômico, nem social, e sim, ele veio proclamar a chegada de um reino que não é desse mundo. E daí, conforme nós somos informados, pela narrativa paralela lá no Evangelho de João, depois de milagrosamente ele ter alimentado esta multidão, o povo quis proclamar Jesus como rei, nem que fosse a força. E foi justamente por isso que, como a gente leu aqui no versículo 45 de Marcos, veja aí, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Os termos utilizados aqui por Marcos indicam uma disposição forte, uma imposição. Jesus, ele pressionou os discípulos para que eles fossem embora dali e depois ele fez todo o esforço para dispersar a multidão. Daí então, ele se retirou e subiu sozinho a um monte para orar, como nos diz aqui o versículo 46, e no 47 nós lemos que ao anoitecer, o barco onde estavam os discípulos estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. E nessa noite, nós veremos que as ações de Jesus aqui nesse texto apontam para as ações dele em favor dos que nele creem. Nessa noite nós vamos ver que as ações de Jesus no meio do vendaval, enfrentado pelos seus discípulos, no meio do mar da Galileia, aponta para as ações de Jesus em favor daqueles que nele creem, dos crentes. E então nós veremos que Jesus, ele intercede pelos crentes. Versículos 45 a 47 nos mostra, aplicando para nós, que Jesus, ele intercede pelos crentes. Depois nós veremos que Jesus, ele se compadece dos crentes. Os versículos 48 a 52 mostram Jesus agindo, se compadecendo
e aplicando para nós, ele se compadece dos crentes. E por fim, nós veremos que Jesus cura as feridas dos crentes. Do versículo 53 a 56, nós vemos Jesus agindo em favor da multidão e trazendo para nós veremos que ele cura as feridas dos crentes. Então vamos para a primeira parte, onde ele intercede. Os evangelhos mostram que foi especialmente em momentos críticos do seu ministério que Jesus se isolou para orar. Nesse evangelho nós já vimos que depois que ele curou muitos e expulsou muitos demônios de toda uma cidade reunida à porta da casa onde ele estava, ele se levantou de madrugada, quando ainda estava escuro, saiu daquela casa e foi para um lugar deserto para orar. Daí, quando o dia amanheceu, os discípulos saíram em busca dele, porque já havia uma multidão fazendo fila à porta daquela casa. Foi quando Jesus deixou a multidão para trás. Ele disse aos seus discípulos, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Diferente dos discípulos, Jesus, ele não se deixava deslumbrar com o assédio da multidão. O foco dele estava na missão que ele veio cumprir neste mundo. Pregar o evangelho do reino, chamar pessoas ao arrependimento e à fé. E agora nós vemos aqui, nesse capítulo 6, algo parecido. O assédio da multidão, querendo coroá-lo como rei, e Jesus se retirando para orar, longe do povo e também dos seus discípulos. Ele subiu o monte para orar, como diz o texto, ainda não era noite. Ele dispersou a multidão no fim do dia. E ao anoitecer, nas primeiras horas da noite, ele subiu o monte para orar. Quando então ele é despertado para os seus discípulos enfrentando um grande vendaval no Mar da Galileia. E o texto aqui, na NVI, diz que era alta madrugada. Na verdade, era um horário ali entre 3 e 5 horas da manhã. Quando ele desceu o monte para ir acudir os seus discípulos, que estavam enfrentando essa grande dificuldade. Então percebam comigo, Jesus subiu ao monte para orar nas primeiras horas da noite. E foi, digamos, mais ou menos às 4 horas da manhã que ele percebeu, foi despertado para a aflição dos seus discípulos. Então Jesus deve ter ficado ali naquele monte orando em torno de 10 horas. 10 horas, Jesus no monte orando. Eu não sei sobre o que Jesus orou naquela noite. Marcos não nos diz nada a respeito disso. Mas eu sei o que e a favor de quem Jesus hoje ora a Deus Pai. E considerando essa situação aflitiva dos discípulos no meio do Mar da Galileia, eu tenho uma suspeita razoável sobre o que e em favor de quem Jesus deve ter orado por essas 10 horas naquela noite. Ouça o que diz o texto de Romanos capítulo 8, versículos 31 a 34. Romanos 8 diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós.
E esse texto nos apresenta a intercessão de Jesus em favor dos crentes. E ele faz isso com base na sua morte e na sua ressurreição. Daí então, a justificação dos crentes pela fé na obra salvadora de Jesus na cruz e na sua ressurreição. A escolha de Deus de perdoar pecados por sua graça, sem exigir do crente nenhum mérito para que ele fosse livre da condenação eterna. A provisão de todas as coisas por parte de Deus. E a garantia de que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Tudo isso é privilégio do cristão. E por isso Jesus intercede ao Pai em favor daqueles por quem Ele entregou a sua vida na cruz. Agora ouçam o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 7. Hebreus 7, versículos 24 a 26. Visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. O escritor aos Hebreus destaca aqui a contínua intercessão de Jesus em favor dos crentes no exercício do seu papel de sumo sacerdote. Novamente, a intercessão de Jesus tem a ver com a obra salvadora dele. Tem a ver com a garantia permanente dos seus efeitos sobre os crentes. Sobre aqueles que têm acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Ele que assumiu a culpa desses pecadores, tomou sobre si a pena de morte que era devida a esses pecadores. Ele que morreu no lugar desses pecadores, oferecendo a sua vida como um sacrifício a Deus. E é por isso que nessa noite nós estamos diante dessa mesa. Agora, por fim, ouçam o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2. 1 João 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E novamente é destacado o papel de Jesus como intercessor junto ao Pai, em favor dos crentes, para que os benefícios da sua morte, como substituto no lugar deles, esses benefícios sejam garantidos. Daí então a salvação completa dos crentes depende da eficácia da intercessão contínua de Jesus. E a eficácia dessa intercessão, dessa oração contínua de Jesus, é com base no sacrifício que ele ofereceu, uma vez por todas, para a vida eterna de quem nele crê e o recebe como Salvador, Senhor e Rei na sua vida. Eu não sei sobre o que Jesus orou durante aquelas 10 horas em que ele ficou no monte sozinho. Mas considerando as circunstâncias dos discípulos ali no Mar da Galileia, eu sei que hoje, no enfrentamento das nossas lutas e aflições, Jesus continuamente, e não só por 10 horas, ele intercede por nós. E saber que Jesus intercede continuamente por nós, se mostra especialmente consolador quando as nossas consciências estão fustigadas, são afligidas. Quando a nossa confiança em Deus é fragilizada e a gente pensa que Deus virou o rosto para a gente, que Ele se colocou contra nós,
seja por algo que a gente tenha feito ou que a gente pensa que tenha feito. E eu digo isso porque os discípulos, meus irmãos e minhas irmãs, eles tinham obedecido à risca a ordem de Jesus e mesmo assim eles estavam há 10 horas remando contra a ventania em uma situação muito aflitiva. Mas eu sei que existem hábitos pecaminosos que nós devemos abandonar. E mesmo nessa luta, nós não estamos sozinhos. Quando caímos, mesmo quando caímos, quando pensamos, dizemos ou fazemos alguma coisa que não é do agrado de Deus, ainda assim nós podemos confiar, em vez de nos envergonhar. Nós podemos e nós devemos dobrar os nossos joelhos e pedir que Deus tenha misericórdia de nós. E ainda que você se ache fraco demais para fazer tal oração, saiba que Jesus intercede por você. Não precisamos nos esconder como fizeram Adão e Eva. Podemos nos arrepender e contar não com o nosso mérito, nem com o poder de convencimento da nossa oração, mas contar com o justo, santo, inculpável e puro Jesus que intercede por nós continuamente diante do Pai. Quando a nossa consciência estiver aflita, que seja por uma falsa culpa, porque estamos nos sentindo culpados por coisas que nem a Bíblia diz ser claramente pecado. Ou quando estamos envolvidos numa situação aflitiva que nós não sabemos o que está se passando ao nosso redor. Quando o acusador das nossas vidas se levantar, quando o inimigo das nossas almas lançar as suas setas inflamadas contra as nossas mentes, quando Satanás lançar dúvidas a respeito da bondade, da fidelidade, do amor de Deus por nós, nós podemos confiar que nós somos perdoados, que nós somos amados porque fomos aceitos por Deus no amado, que a nossa dívida diante de Deus já foi paga, que não há sacrifícios que a gente possa fazer para remediar a nossa culpa, nem merecer qualquer coisa da parte de Deus. É por isso que nós podemos e devemos confiar que temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aquele que é capaz de salvar definitivamente os que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque ele morreu e mais, ele ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus. Jesus intercede pelos crentes. Mas não somente isso. Jesus se compadece dos crentes e sai em socorro a eles. Os discípulos embarcaram quando ainda era dia para fazer uma travessia que durava poucas horas. Só que já eram em torno de 4 horas da manhã e eles não tinham chegado ao destino ainda. Do Evangelho de João que narra essa mesma história, somos informados que eles remaram cerca de 5 ou 6 quilômetros. Como nós vimos, por mais ou menos 10 horas, arremessados de um lado para o outro até ficarem no meio do lago. Agora se imagine dentro desse barco no meio do mar da Galileia. Remando com grande dificuldade. O vento soprando forte contra você. O braço cansado, mesmo você revezando os remos com outros que estavam naquele barco. 10 horas nessa luta. E onde Jesus está quando a gente mais precisa dele? O versículo 48 diz, onde Jesus estava,
E o que ele estava fazendo? Veja aí. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Pare um momento aqui. Jesus está no alto de um monte, às 4 horas da manhã, uma escuridão tremenda, e ele viu o rosto de cada um dos 12. Porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles. De lá de cima, do monte, Jesus via seus discípulos remando com dificuldade. Ele não viu o conjunto, ele não viu o barco sendo jogado para lá e para cá. Ele viu cada um dos 12. E foi até eles quando as forças deles estavam esvaindo, acabando, esgotando, desaparecendo. E é quando Jesus aparece. E da forma mais inusitada e inimaginável. Lá vem ele andando sobre as águas. Os discípulos não sabiam, mas a gente sabe que em pouquíssimo tempo Jesus saiu do alto do monte, adentrou 5 ou 6 quilômetros andando sobre as águas e apareceu de repente ao lado do barco. Meus irmãos, foi um duplo milagre. Como disse um pregador, se Jesus estivesse chegando a nado, já seria algo espetacular. De repente, ele estava do lado do barco. Os discípulos ficaram apavorados pensando que era um fantasma. A crença em fantasmas existia no meio do povo, mesmo contradizendo todo o ensino religioso judaico do Antigo Testamento e bíblico como um todo. Isso porque a Bíblia afirma que todos morrem por causa das consequências do pecado que entrou no mundo e trouxe consigo a morte. Mas, enquanto a história do mundo não chega ao fim, os mortos, justificados por Deus ainda em vida por meio da fé, e os ímpios que não conheceram ou rejeitaram a Deus durante toda a sua vida, são separados uns dos outros e passam a desfrutar das delícias celestiais com Deus, ou então dos tormentos no inferno. E isso se dará até o tempo em que todos os mortos serão ressuscitados, uns para a vida eterna com Deus e outros para a morte eterna com o diabo. Uns ressuscitarão para a vida, outros para serem condenados. Mas havia entre o povo a crendice de que as almas dos mortos afogados, que não tiveram oportunidade de serem sepultados, ficavam ali pairando nas águas onde esses tinham falecido. O fato é que os discípulos estavam se borrando de medo, achando que estavam vendo um fantasma sobre as águas. Eles gritavam apavorados. E assim, eu não quero fazer nenhuma graça e troça com os discípulos, porque se eu também estivesse naquele barco, eu também gritaria achando que era um fantasma. Acho. Mas versículo 50, veja aí comigo. Pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. A palavra que foi traduzida aqui como coragem, em outras traduções é tem de bom ânimo, ela aparece em 6 ocasiões diferentes no Novo Testamento. E em todas essas ocasiões, é Jesus quem diz, ou alguém diz essa palavra em nome dele. Jesus disse isso a um paralítico trazido por seus amigos e baixado pelo teto de uma casa, quando ele perdoou e curou esse homem.
Jesus disse o mesmo a uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, depois que ela tocou em seu manto e foi curada. Em outra ocasião foi um cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele ouviu alguém lhe dizer: ânimo, levante-se, ele o está chamando. E ele foi e Jesus o curou. Outra ocasião foi quando Jesus garantiu que nele os seus discípulos teriam paz, e aí ele disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. E a última ocorrência foi quando o apóstolo Paulo tinha sido preso pelas autoridades religiosas dos judeus e de noite, na prisão, Jesus, ressuscitado, se colocou ao lado dele e disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, a gente aprende que quando nós enfrentamos situações aflitivas, só Jesus é capaz de dizer pra gente: coragem, tenha bom ânimo. Seja depois de ter remado contra a maré por horas a fio até a exaustão. Seja sofrendo no corpo e na alma por décadas. Seja no enfrentamento das aflições nesse mundo tenebroso. Seja por sofrer os reveses no cumprimento da missão que nos foi dada. Jesus não está alheio ao seu sofrimento, meu irmão, minha irmã. De lá de cima, não de um monte, mas da glória celestial à direita de Deus Pai, Ele vê as suas lutas. E Ele intercede em seu favor, até o momento certo de agir. Daí então, se você tem enfrentado circunstâncias dificílimas e não entende bem o propósito dessas coisas na sua vida, não tema. Se você tem sofrido dores no corpo e na alma, não se aflija. Se você tem sofrido com as aflições desse mundo, coragem. Se você tem sido acusado injustamente e perseguido por ser uma fiel testemunha, tenha bom ânimo. Ouça a palavra do Senhor. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Não tenham medo. Jesus disse: sou eu. Isso literalmente significa eu sou. E nos faz lembrar da forma como Deus se revelou ao seu povo, lá no Antigo Testamento, quando Ele se identificou como o eu sou. Iavé. Aquele que disse ao seu povo, como escreve o profeta Oséias no capítulo 13, eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador senão a mim. Aqui Jesus se identifica como Deus ao dizer eu sou. E não somente por isso, como se isso fosse pouco, também pela forma como ele agiu. Vejam comigo novamente o versículo 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e já estava a ponto de passar por eles. E estava já a ponto de passar por eles. Essa expressão traduzida como passar por, parece não fazer muito sentido aqui, mas ela nos faz lembrar a expressão com o mesmo sentido usada para se referir à glória de Deus passando diante de alguém. Ouça um diálogo entre Moisés e Deus em Êxodo 33. Então disse Moisés: peço-te
que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, o Eu Sou. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Deus se revelou a Moisés como o Eu Sou, o Senhor, e fez passar diante dele a sua glória, sua bondade, sua misericórdia e compaixão. Moisés não pôde ver a face de Deus, mas os discípulos puderam ver a Jesus, aquele sobre quem é dito que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Agora, e quanto a nós? Nós, hoje, meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa. Nós, internamente, espiritualmente, temos essa mesma experiência. A Bíblia nos diz, Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Experiência semelhante à que nós, que cremos em Jesus, temos hoje. Foi descrita por Jó, no capítulo 9, quando ele disse sobre Deus, ouça, só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Realiza maravilhas que não se podem perscrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Eu me sinto como Jó, hoje, dizendo, só Deus anda sobre as ondas do mar. O meu Cristo realiza maravilhas, milagres incontáveis. É verdade que Ele passa por mim e não o vejo. Ele passa junto a mim e não o percebo, mas eu sei que Ele está comigo. Aquele que veio caminhando sobre as águas e passou pelos discípulos era Deus encarnado, o Eu Sou, o Senhor que se fez homem, habitou entre nós e se revelou em carne e em osso. Só Ele é o Senhor. Só Deus tem o poder para andar sobre as águas. E vejam, o profeta Abacuque e o escritor do Salmo 77 celebraram o dia em que Deus abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar. E eles descrevem esta cena dizendo que foi como se Deus tivesse caminhado sobre as águas do Mar Vermelho e aberto o caminho para o seu povo andar em terra seca, pisando em suas pegadas. O Salmo 77 é especialmente significativo para nós hoje, porque lá está escrito, clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Foi no meio desse clamor que esse salmista se lembrou de como Deus pisou sobre as águas do Mar Vermelho e abriu o caminho para a salvação do seu povo e a derrota dos seus inimigos.
E aí eu lhe pergunto, você hoje nessa noite precisa de socorro? Clame a Deus. Você está angustiado? Busque ao Senhor. Sua alma está inconsolável? Estenda as suas mãos e lembre-se de Deus. Até a sua alma suspirar ao se recordar dos feitos do Senhor. Se recordar dos seus antigos milagres. Até que meditando nisso, você chegue à conclusão de que os caminhos de Deus são perfeitos e são santos. Até você chegar a dizer, como diz esse salmista, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Versículo 51. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. O coração deles estava endurecido. Marcos destaca que os discípulos ficaram atônitos, assombrados, espantados, depois que Jesus subiu no barco e o vendaval cessou. O coração deles estava endurecido. Então veja comigo, como que há vendavais que vêm para provar os nossos corações. Há vendavais que nós enfrentamos, mas que têm o propósito de provar o meu e o seu coração. No caso dos discípulos, isso revelou o coração endurecido deles. Mesmo depois de eles terem passado por uma situação parecida. Quando eles estiveram no olho de um furacão neste mesmo mar da Galileia e Jesus deu ordens ao vento e ao mar. Mesmo eles tendo acabado de ver um milagre da provisão de Deus, de Jesus, ao alimentar 20.000 pessoas, eles tinham o coração ainda endurecido. E você não pode olhar para os discípulos e pensar, puxa, quão tolos eles eram, porque eu e você somos iguais a eles. Por isso não despreze, não se esqueça, não ignore as suas antigas experiências com Deus. Não se deixe endurecer como aqueles que desconhecem a Deus e ignoram seus milagres. Não seja um religioso legalista como os fariseus, que são descritos como de coração endurecido, que não enxerga a bondade, a misericórdia e a compaixão de Deus. Jesus, Ele intercede pelos crentes. Ele socorre os crentes, se compadece deles, mas Ele cura as nossas feridas. Versículos 53 a 56, vamos ler novamente. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. A fé do povo, mesmo buscando a cura dos seus males, se mostrou muito maior do que a dos discípulos de coração endurecido. Mas o que nos surpreende é que Jesus, Ele não desiste dos seus discípulos de coração endurecido e ainda se compadece daqueles que o buscam, nem que seja apenas por um milagre.
Nós vemos o povo imitando os homens que levaram o paralítico em uma maca para que Jesus o curasse, baixando esse paralítico pelo teto de uma casa. E também o povo está imitando a mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos e foi curada quando tocou o manto de Jesus. E percebam como foram essas duas pessoas que ouviram da boca de Jesus: coragem, tenha bom ânimo. Que você não seja como o povo, que talvez estava aqui seguindo um método, transformando isso em uma crendice, pensando que só assim alcançaria a cura dos seus males. Mas que você creia que Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Nessa noite nós vimos, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus intercede, se compadece e cura as feridas dos crentes. Marcos apresentou a Jesus nesse capítulo 6 como o maior dos profetas, o grande rei, e agora no final do capítulo como sumo sacerdote de quem nele crê. E é quando nós estamos esgotados, fatigados, quando as nossas forças estão esvaindo, acabando, esgotando, desaparecendo, e Ele vem nos socorrer. É nesses momentos em que Jesus se revela tão glorioso para nós. Ele faz com que a glória dele passe diante dos nossos olhos, para o nosso deslumbramento. Sobre isso, o escritor aos Hebreus diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. E como a gente viu, Deus pisou as águas do Mar Vermelho e abriu o caminho para que seu povo fosse libertado da escravidão e para que os seus inimigos fossem definitivamente derrotados. Só que, por mais estupendo que isso seja, e é, em nada pode se comparar ao dia em que o Filho de Deus, Jesus o Cristo, Ele deixou a sua glória celestial e Ele caminhou até esse mundo para libertar homens e mulheres da escravidão ao pecado e derrotar o diabo, abrindo o caminho que leva a Deus. Foi Jesus quem disse: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu lhe pergunto, você tem andado em trevas? Você pode pensar que os seus caminhos são retos, mas saiba, são caminhos de morte. E hoje está posto diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Eu lhe pergunto, qual será a sua escolha? O primeiro é o caminho que Jesus abriu, o caminho de vida. O segundo é o caminho que você abre e insiste em permanecer nele. Mas saiba de uma coisa, por causa das ternas misericórdias de Deus,
Do alto ele trouxe o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os seus pés no caminho da paz. E você só pode trilhar esse caminho da paz pelo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Por isso então eu lhe digo, vire as costas para esse mundo. Abandone o caminho que está te levando para a morte eterna. Ainda que esse caminho lhe pareça racional, lhe pareça lógico. Ainda que esse caminho lhe seja sedutor e prazeroso. Ainda que esse caminho seja religioso e lhe dê a sensação de que você só depende de si mesmo, de si mesma para a sua salvação. Só há um caminho que leva a Deus. O caminho que Jesus abriu ao pisar a cabeça da serpente que é o diabo. E dar a vitória por meio da cruz sobre a morte a quem se arrepende e nele crê para a vida eterna.